Olá pessoal, eu sou a professora Elizabeth e hoje nós vamos dar continuidade à embriologia da face. Nas aulas passadas nós vimos a contribuição do aparelho branquial para as estruturas musculares, nervosas, cartilaginosas e a formação de vasos aí que vai envolver toda a nossa cabeça, o desenvolvimento aí da nossa cabeça e pescoço. Hoje nós vamos ver como é que ocorre o desenvolvimento da nossa face. E aí nós começamos a partir da 4ª semana de desenvolvimento embrionário, onde o embrião ele vai ser caracterizado por possuir um processo frontonasal, 2 processos maxilares e 2 processos mandibulares. Lembrando que os processos maxilares e mandibulares, eles são originados a partir aí do primeiro arco, tá? Bem, essas estruturas, o processo frontonasal, os 2 processos maxilares e os 2 processos mandibulares, eles vão estar delimitando a cavidade oral primitiva, tá? Que futuramente aí vai originar a nossa boca, tá? De acordo com o desenvolvimento embrionário, aí lá pelo 28º dia de gestação, ocorre então a fusão do processo maxilar, os 2 processos maxilares, com o processo frontonasal, tá? E isso vai causar uma espécie aqui de espessamento dessa eminência frontonasal. Então, esse processo frontonasal, a partir do momento em que ocorre a fusão entre o processo maxilar e o processo frontonasal, vai ocorrer esse espessamento, formando essas estruturas aqui, olha só, os placoides nasais, tá? Ou também chamados de placoides olfatórios. Posteriormente, durante o desenvolvimento, a gente vai ver que esses placoides olfatórios ou nasais, eles vão dar origem aí às nossas narinas, tá? Então, vamos lá. De acordo com o desenvolvimento aí da face, esses placoides nasais, eles vão se desenvolvendo e se dividindo aí em 2 estruturas, Nós vamos ter os placoides nasais medianos, que são esses placoides que eles vão ser derivados, mais aqui dessa proeminência frontonasal. E esses processos nasais medianos, eles estão mais próximos aqui da linha medial, por isso que eles possuem essa denominação, tá? Enquanto que os processos nasais laterais, eles são mais derivados aqui dessa fusão do processo frontonasal com a maxila, e eles estão localizados mais aqui nas laterais do embrião, tá? Então, na 6ª semana de desenvolvimento embrionário, a gente vai ter essa divisão dos placoides nasais em processos nasais laterais e em processos nasais medianos, certo? Então, continuando, aqui eu mostro novamente para vocês, dessa vez uma fotografia de um embrião, os processos nasais mediais e os processos nasais laterais. Durante o desenvolvimento aí do embrião, o que vai acontecer? Vai ocorrer a fusão dos processos mediais, tá? E essa fusão vai possibilitar o desenvolvimento do que a gente chama de palato primário, que é justamente essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, que ainda não existe, mas que vai existir daqui a pouco, tá? Essa estrutura, futuramente, ela vai estar originando aí o nosso lábio superior. Então, enquanto os placoides nasais, eles vão dar origem às nossas narinas, tá? Essa região aqui inferior desses placoides, quando ocorrer essa fusão, eles vão estar originando o nosso lábio superior, tá? Então, olha só, o nariz ele vai ser formado pelos processos nasais mediais e laterais e pelo processo frontonasal, tá? Então, novamente, o nosso nariz, aqui são os placoides nasais, tá?
que vai formar o nosso nariz. Então, o nosso nariz ele vai ser formado pelo processo frontonasal e pelos processos, né, mediais e laterais. Tá? Enquanto que o nosso lábio superior ele vai ser formado pelos processos maxilares e pelos processos nasais mediais. Como eu falei para vocês, o processo maxilar são esses processos que vão ficar aqui mais nas laterais e que não estão destacados com nenhuma cor, tá? Esses são os processos maxilares. Com o decorrer do desenvolvimento, esses processos, né, nasais mediais, eles vão se fundir, tá? Formando o lábio superior, certo? Durante a formação aí, né, do lábio superior, tá? A gente vai ter aí, né, a formação do lábio superior sendo formada pelos processos maxilares e pelos processos nasais mediais, né? Então, uma estrutura, tá, que vai ser formada a partir da fusão desses processos vai ser o palato primário, que posteriormente vai se transformar em lábio superior. Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? Se não tiver entendido, eu vou dar mais ênfase aqui nos próximos slides, certo? Então, olha só, dando continuidade, os processos nasais mediais, eles vão se fundir formando aí o nariz e o lábio superior. Vamos ver como é que acontece? Então, essa é a figura que eu estava mostrando para vocês, tá? Aqui a gente vai ter em vermelho, né, a maxila, os processos maxilares, tá? E em azul o processo nasal medial. Em amarelo, o processo nasal medial em amarelo e em azul o processo nasal lateral. O que vai acontecer? Os processos nasais, eles vão se fundir, tá? Consequentemente, a gente acaba tendo a fusão tanto dos dois processos mediais, como também aqui, olha só, o processo medial se fundindo com o maxilar e o processo lateral, nasal lateral, se fundindo aqui, olha, todo mundo aqui está se fundindo, né? E aí vai formar uma estrutura semelhante a essa daqui. O que nós temos aqui? Nós temos os processos mediais, aqui já vai ser o nosso nariz, tá? E nós temos os processos laterais, tá? Das narinas. E aqui a gente já vai ter, olha só, o palato primário, tá? Aqui, mais lá na frente, vai ser o lábio superior. Então, olha só, inicialmente, a cavidade bucal, ela vai ser separada da fossa nasal pela membrana oronasal, tá? Então, hoje, atualmente, que a gente já é adulto, o que vai separar a boca, né, a cavidade oral da cavidade nasal? Vai ser justamente o céu da boca, né? Então, vamos começar a dar nomes. O céu da boca é dito palato secundário, tá? E hoje é o nosso palato secundário que vai estar separando cavidade oral da cavidade nasal, tá? Então, essa membrana oronasal, ela vai ser aí substituída, né, pelo palato secundário, tá? Então, olha só, as cavidades oral e nasal, elas somente se separam depois da formação do palato secundário. O espaço entre elas é formado pela língua em desenvolvimento e pelo palato primário. O desenvolvimento do palato secundário vai ocorrer aí entre a 7ª e a 8ª semana de gestação. Então, olha só, nós temos aqui, né, essa imagem que vai mostrar direitinho para vocês onde está o palato primário. Então, o palato primário é justamente essa porção mais anterior, né, da cavidade oral, tá? Então, é a região aí do lábio superior, tá? E o palato secundário é justamente essa estrutura que vai formar aí o nosso céu da boca, tá? Então, o palato primário, ele vai ser formado aí pela fusão dos processos maxilares e dos processos nasal medial, né? E o palato secundário, ele já vai ser formado aí somente pelo processo
processo maxilar. Então, novamente, olha só, o palato secundário, tá? É toda essa região aqui do lábio superior até essa pequena porção aqui que fica posterior aos dentes incisivos, tá? Chamado aqui de forame, até esse ponto aqui do forame que fica atrás dos incisivos, né, dos dentes incisivos. E o palato secundário é toda essa região que vem aqui, tá? Logo depois. Continuando, né, nós vamos ver agora como é que ocorre, então, o desenvolvimento do palato secundário, tá? Então, lá para a 10ª semana de desenvolvimento embrionário, né, entre 6ª e 7ª semana de desenvolvimento embrionário, o que a gente vai ter? A nossa língua, ela vai estar acima, tá? Do céu da boca, acreditem, certo? O que vai acontecer? Neste momento, o céu da boca ele é chamado de prateleira palatina ou também de cristas palatinas, tá? E essas cristas, elas estão voltadas para baixo, olha só. Nós temos aqui a crista número 1 e a crista número 2, tá? E entre as duas, a língua. Então, lá para a 7ª semana de desenvolvimento embrionário, ocorre o rebaixamento da língua. Com isso, as prateleiras, elas tendem a se elevar, tá? Então, enquanto elas estavam aqui voltadas para baixo, quando eu abaixo aqui a língua, essas prateleiras, elas têm, né, essas prateleiras, elas começam um processo de elevação, tá? Então, a elevação das prateleiras palatinas, tá? Ela eleva e ela também se funde, tá? Então, aqui, durante a formação do palato secundário, nós vamos ter dois processos. A elevação, que é quando a prateleira palatina ela sai aqui da lateral da língua, e a fusão dessa prateleira aí, formando, né, todo o palato secundário, formando aí o nosso céu da boca, tá? Então, olha só, para ficar mais claro, aqui nós vamos ter a crista palatina e aqui a outra crista, tá? E aí, quando eu tenho, né, o rebaixamento da língua, o que nós vamos ter? A formação do palato secundário, tá? Onde foi que ocorreu a fusão desse palato? Justamente, olha só, nessa linha média que tem aqui, no meio do palato, tá? Então, essa linha média, se vocês prestarem atenção e colocarem a língua de vocês nesse momento logo atrás dos dentes incisivos, vocês vão perceber que tem uma espécie de costura bem no meio do céu da boca de vocês, tá? É justamente nesse ponto onde ocorreu aí a fusão das prateleiras palatinas. Acho que essa imagem aqui tá melhor da gente ver. Então, aqui eu tenho, olha, uma prateleira, duas, né? E aí essas prateleiras, elas vão se fundindo, tá? Então, aqui nós vamos ter a formação aí do palato secundário. E aqui a gente tem, olha só, a completa fusão dessas prateleiras palatinas, tá bom, gente? Então, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês, né, estejam estudando bastante. Aguardem o exercício de vocês. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo no chat, tá bom? Um super beijo para vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero ver logo vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.